A escuridão, amigos, não está só lá fora. Ela se esconde nos cantos da nossa mente, nos espaços que a lógica não alcança. Aqueles lugares onde a realidade se estica, se deforma, até se partir, revelando o que está por baixo. E acreditem, o que está por baixo é sempre pior do que o que a gente consegue imaginar. É um terror frio, que não vem de monstros com garras, mas de coisas que simplesmente existem, indiferentes à nossa pequena, frágil humanidade. Um tipo de horror que te faz questionar não só o que você vê, mas o que você é. O Dr. Elias Vance era um homem de mapas e papéis empoeirados. Um historiador meticuloso, viciado em decifrar a geografia dos esquecidos, as rotas que o tempo engoliu. Passava seus dias curvados sobre pergaminhos amarelados, o cheiro de mofo e tinta velha era seu perfume favorito. A vida de Elias era tranquila, ordenada, cada livro em seu lugar, cada mapa desdobrado com reverência. Ele apreciava a previsibilidade das folhas de chá, o zumbido distante da cidade, que jamais invadia seu santuário de saber. Sua mente, afiada e lógica, encontrava consolo na cronologia dos fatos, na certeza do que fora registrado e catalogado, até que ele se deparou com a coleção Argent. A coleção Argent era um acervo de diários e mapas náuticos do século XIX, de uma expedição brasileira que desapareceu sem deixar vestígios numa ilha remota do Atlântico Sul, batizada de Ilha da Névoa Perpétua. O arquivo era um verdadeiro tesouro para Elias, um quebra-cabeças histórico à espera de ser montado. Ele mergulhou fundo, ignorando o burburinho da universidade, o café morno, as horas que viravam noites sem que ele percebesse. A luz fraca da sua luminária de mesa projetava sombras dançarinas nas estantes repletas de tomos esquecidos, e o único som era o farfalhar de páginas antigas sobre seus dedos. Nos diários, os relatos começavam inocentes. A fauna local, a flora exuberante, a beleza selvagem da ilha, a descoberta de novas espécies de orquídeas e insetos. Mas logo, o tom mudava. Os marinheiros descreviam cânticos vindos das montanhas, sons que pareciam reverberar das pedras, um coro grave e hipnótico, que, segundo eles, penetrava a alma, levando consigo a paz e deixando em seu lugar uma inquietação sutil, uma melancolia que não podiam explicar. Depois, as menções a estranhas formações rochosas, monolitos que se erguiam como cicatrizes na paisagem, com formas que desafiavam a simetria natural, desafiando até mesmo a própria luz que caía sobre eles, parecendo absorver a claridade. O capitão, um homem cético e pragmático, começou a registrar uma crescente inquietação entre a tripulação, alucinações coletivas de criaturas nas névoas, pesadelos vívidos que os deixavam exaustos e uma sensação constante de que estavam observados, não por olhos, mas por algo mais profundo e onipresente. Mas foi um mapa específico que fisgou Elias de verdade. Diferente dos outros, desenhado com uma precisão quase febril, ele mostrava não apenas a topografia da ilha, mas também a localização exata de uma daquelas formações rochosas. Uma estrutura monumental, mas que parecia errada, quase uma afronta à vista. Seus ângulos não se encaixavam na lógica euclidiana, desafiando a mente a compreendê-los. As linhas se curvavam de um jeito que desafiava a perspectiva, parecendo se dobrar para dentro e para fora ao mesmo tempo, como se estivessem em constante fluxo, pulsando com uma vida incompreensível. Era como se a rocha estivesse desenhada em múltiplas dimensões, mas forçada a caber em um plano bidimensional, criando uma dissonância cognitiva. Uma imagem que, por mais que Elias tentasse, não conseguia processar completamente. Seus olhos doíam de tentar entender o que viam, e uma pontada aguda na têmpora alertava-o para o perigo de tentar decifrar o indizível. A partir daquele dia, a tranquilidade de Elias desmoronou, como uma velha muralha carcomida pelo tempo.
A imagem do monolito distorcido se gravou em sua mente, infiltrando seus pensamentos, seus sonhos, as fibras de seu ser. Ele começou a notar pequenas anomalias. Uma sombra na parede do seu escritório, que parecia se mover de forma independente, ganhando uma profundidade que não deveria ter. O tilintar sutil das chaves do zelador no corredor, que de repente soava como uma canção gutural e abafada, entoada por gargantas inumanas, ecoando de um abismo primordial. O cheiro de mofo nos livros começou a dar lugar a um aroma frio e metálico, como o de sangue velho e sal, misturado a algo que ele só podia descrever como o cheiro do vácuo, do vazio intergaláctico. As horas passadas com a coleção Argent deixaram de ser de estudo e se tornaram uma obsessão sufocante. Elias comparava o mapa antigo com imagens de satélite modernas da Ilha da Névoa Perpétua. Nada, absolutamente nada, nem um rastro daquela estrutura impossível. A ilha era apenas uma mancha verde genérica no oceano, intocada, mas o mapa parecia gritar sua verdade. Ele pesquisou incansavelmente, em textos obscuros de mitologia comparada, em relatos de expedições perdidas, em antigos manuscritos de alquimistas e ocultistas, e encontrou padrões. Descrições de cidades submersas, de arquiteturas impossíveis, de lugares onde o cosmos se dobra. Relatos de povos primitivos que adoravam montanhas, que cantavam e engoliam a luz. E em cada um desses textos, a mesma sensação de terror, a mesma referência a formas geométricas que desafiavam a compreensão humana. As palavras eram diferentes, as culturas distantes, mas a essência era a mesma. Uma arquitetura que não pertencia ao nosso mundo. Seus colegas começaram a se afastar. A barba de Elias cresceu desgrenhada, seus olhos ficaram injetados de sangue, profundas olheiras marcavam seu rosto, antes sereno. Ele falava sozinho, murmurando sobre ângulos proibidos e a verdadeira forma das estrelas. Suas refeições eram esquecidas, seus compromissos ignorados, apenas o mapa, apenas os diários. Uma noite, enquanto tentava decifrar uma sequência de símbolos estranhos nos diários do capitão, Elias ouviu. Não era um sussurro, nem um som de papel. Era algo dentro da sua cabeça. Uma voz sem tom, sem forma, que parecia vir do centro do seu crânio, ressoando nos seus ossos, fazendo cada célula do seu corpo vibrar em uníssono com ela. Não eram palavras, mas conceitos. Sentimentos de vastidão incomensurável, de uma antiguidade inimaginável, que precedia a própria luz das estrelas, de uma indiferença cósmica tão gelada que faria o universo parecer um grão de areia num deserto infinito. A voz não falava de monstros, mas de tempo antes do tempo, de espaço além do espaço, de realidades sobrepostas que a mente humana não fora feita para contemplar. Ele compreendeu que a sanidade era apenas uma cerca frágil, construída para proteger o rebanho da vastidão que se estendia para além dela. Ele fechou os olhos com força, tentando espantar a intrusão. Mas quando os abriu, a biblioteca parecia diferente. As estantes se curvavam ligeiramente, as linhas retas das mesas tremiam. As sombras se aglomeravam nos cantos, mais escuras, mais densas, parecendo pulsar com uma vida própria. O ar ficou pesado, denso, como se respirasse em outro plano. Ele olhou para a janela, e a lua, que antes era uma esfera redonda e familiar, agora parecia ter uma forma ligeiramente ovalada, quase imperceptível, mas que seu cérebro registrava como uma anomalia gritante. Um erro no tecido da realidade. A voz interior se tornou um coro, e ele entendeu. Aquelas não eram rochas cantantes, nem formações geológicas. Aquela estrutura no mapa era um eco. Um ponto de ancoragem de algo que existia fora das nossas 3 dimensões, que tentava se manifestar, de forma incompleta, no nosso mundo. Os marinheiros não tinham alucinações. Eles estavam presenciando a frágil membrana da realidade sendo esticada, revelando um vislumbre do que jazia além. O horror não era de um monstro se revelando.
mas da compreensão de que o monstro estava sempre lá. Escondido nos espaços entre as moléculas, nas equações que não se resolvem, nos silêncios da noite. E agora, Elias tinha o mapa. O mapa que, mais do que apontar um lugar, era um portal. Uma chave para uma verdade que ninguém deveria carregar. Com as mãos tremendo, ele pegou o satélite mais recente da ilha, da névoa perpétua. Aproximou a imagem, pixel por pixel, até a máxima resolução. Nenhuma montanha, nenhuma estrutura. Mas então, quase invisível, como uma anomalia na cor, um defeito na imagem, uma distorção. Um leve borrado, uma ondulação quase imperceptível, como a névoa que pairava sobre a ilha, mas de uma forma que desafiava a lógica da luz e da sombra. Não era um erro da câmera. Era a realidade se contorcendo para esconder o que não podia ser visto. A estrutura não estava na ilha. Ela era a ilha, ou pelo menos, sua manifestação em nosso plano. E aquele cântico que os marinheiros ouviram era a vibração desse ser, tentando atravessar. Elias sentiu um frio glacial percorrer sua espinha, um terror que não era de pavor, mas de aniquilação. Seu cérebro estava processando algo que não podia ser processado. Ele se levantou, cambaleante, e olhou para seu próprio reflexo na escuridão da janela. Seu rosto, antes familiar, agora parecia ter os mesmos ângulos impossíveis do mapa. Seus olhos, vermelhos e dilatados, refletiam não a luz do quarto, mas uma escuridão sem estrelas. Ele era o mapa agora. A distorção se manifestava nele. A voz em sua cabeça não era mais um coro, mas uma única, vasta consciência que parecia compreender cada fio do seu ser. Ele não sentia medo. Sentia conhecimento, um conhecimento tão avassalador que esmagava qualquer resquício de quem Elias Vance havia sido. Dias depois, ele foi encontrado em seu escritório, cercado por centenas de folhas de papel. Não eram mais mapas convencionais, nem anotações de diários. Eram desenhos frenéticos de linhas que se curvavam em dimensões impossíveis, de formas que não faziam sentido, de símbolos alienígenas que se repetiam em padrões hipnóticos e se autorreplicavam, crescendo e contorcendo-se em cada página, como um parasita mental. Mas o mais perturbador eram os mapas de cada lugar e de lugar nenhum, como ele murmurava com uma lucidez apavorante, que mostravam a Terra não como um orbe sólido, mas com uma série de protuberâncias e concavidades que desafiavam toda a geologia conhecida, como se o planeta fosse uma pele esticada sobre uma estrutura interna alienígena. E em todos esses mapas, a Ilha da Névoa Perpétua não era mais uma ilha no mar, mas o centro nevrálgico, um ponto de convergência, um nó na tapeçaria do universo, de onde se estendiam as garras invisíveis de algo incompreensível, manipulando o próprio espaço-tempo. Seu olhar estava vazio, mas ao mesmo tempo, estranhamente preenchido, como se tivesse visto além do véu, e não houvesse mais volta. Ele ainda murmurava. Não sobre mapas ou história, mas sobre a geometria do abismo e o canto que permeia o tecido do espaço-tempo. Elias Vance não enlouqueceu. Ele compreendeu. E essa é a parte mais terrível de tudo, porque agora, cada sombra, cada som indistinto, cada curva que nossos olhos tentam decifrar no escuro, pode ser um fragmento do que ele viu. Uma linha torta no nosso mundo, um eco de uma realidade maior, mais antiga e absolutamente indiferente à nossa existência. E quem garante que você, agora, enquanto pensa nessas palavras, não está começando a perceber uma leve, quase imperceptível, distorção nas coisas ao seu redor? A verdade está lá, e ela se revela nos ângulos mais estranhos.